Salmo de número 19, vamos meditar na palavra. Palavra de Deus, Salmo de número 19. Começando com o verso de número 12, palavra de Deus, Salmo de número 19, começando com o verso de número 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Guarda em nosso coração esse tesouro, para podermos viver orientados por ti mesmo, assim como a mesma nos argui o coração e nos dá palavra aos nossos lábios, nos dá condições de andarmos aqui reta e irrepreensivelmente, como povo teu separado para a tua única glória. Obrigado por essa certeza que emana da mesma, e que assim, Senhor Deus, possamos viver dias felizes na tua presença em Cristo Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus fala a respeito de uma confissão pessoal. Deus é um Deus que perdoa. Característica divina é o perdão. Nosso Deus perdoa porque assim o quer e nos deu um caminho para recebermos o perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Nós todos estamos vivendo dentro de um ambiente pecaminoso. O nosso coração é corrompido e nós sempre temos olhos ao pecado dos outros. Somos muito bons acusadores. Olha só como este irmão é pecador. Mas a Santa Ceia não diz isso. A Santa Ceia diz outra coisa. Ela diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ela não pede que nós examinemos o coração de ninguém. E ela não pede que nós façamos absolutamente nada em referência ao trem. Ela diz: é você que está diante do pecado. E o salmista Davi sabe muito bem disso. E ele coloca isso claramente nesses versos que lemos. Só é possível viver na presença de Deus se nós tivermos um coração puro e os lábios que louvem ao seu nome. O Salmo de número 19 é o Salmo da grandeza e da excelência de Deus. Do verso 1 ao verso 7, o Salmo vai exaltar toda a criação de Deus. Ele vai dizer para nós que Deus é um Deus poderoso e Ele abre os nossos olhos para ver aquilo que Deus realizou com majestade. Do verso 7 ao verso de número 14, ele expõe para nós a sua palavra, e a palavra de Deus, ela gera em nós um movimento em direção à graça, e nós passamos a ouvir aquilo que Deus manifesta na sua grande excelência. O Salmo de número 19 começa: os céus proclamam a glória de Deus. E o verso de número 7, a lei do Senhor é perfeita. Todos nós caminhamos nesse ambiente de graça e de lei. A presença da lei confirmando a manifestação graciosa de Deus, e a graça de Deus nos apontando para as grandezas e majestades que Deus estabeleceu, para que nós com os nossos olhos pudéssemos ver que Deus realmente existe. Calvino nos diz que devemos olhar para dentro de nós mesmos à luz da palavra, para que possamos
ver o quão longe chegamos na nossa desobediência. Então, queridos, é necessário que a própria revelação de Deus, seja ela geral na sua criação, seja ela especial na sua graça, nos comunique algo que nos leve a olhar para nós mesmos. E a ceia do Senhor nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Portanto, queridos, nós podemos crer que nós somos conduzidos pela palavra de Deus e nós somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus para vivermos aqui na terra, sabendo que Deus é majestoso, que Ele tem tudo de bom que nós precisamos para viver dentro de uma realidade em Cristo Jesus. Portanto, uma confissão pessoal passa por alguns reconhecimentos. Primeiro reconhecimento, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Verso de número 12: quem há que possa discernir as próprias faltas? E a identificação do fato que todos nós somos pecadores e precisamos de uma intervenção de Deus. A revelação geral, a criação diz, e a revelação especial, a graça diz que nós somos pecadores e precisamos de uma intervenção divina. Por mais que nós nos esforcemos, nunca chegaremos na presença de Deus. Torre de Babel, assim como todos os homens ali desejavam com as suas próprias mãos chegar até a presença de Deus, é impossível, mesmo que reconheçamos a revelação geral e a revelação especial, nós nunca chegaremos na presença de Deus com os nossos próprios atos. É preciso uma intervenção do sagrado. Não somos o padrão de excelência. A igreja não é padrão de excelência. Deus o é. A igreja é imperfeita, age de forma imperfeita e caminha de forma imperfeita nesse mundo. Mas nós temos um Deus que nos perdoa e divinamente nos acolhe. Somente por isso e unicamente por isso nós estamos aqui. Ao acolhimento de Deus, nós precisamos reconhecer: Senhor, me mostra aonde eu pequei. E mesmo que a minha própria consciência não tenha a maturidade necessária para olhar na palavra, na lei e reconhecer minha caminhada pecaminosa, Senhor, me mostra aonde eu errei. Então, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. A única solução para isso é estarmos próximos de Deus. Ninguém confessa pecado sem ter intimidade com Deus. Não há interesse em confessar pecados, porque eu mesmo me basto. Eu não preciso me relacionar com Deus. Eu só preciso ter uma caminhada de religiosidade. Portanto, os meus pecados, tanto faz. Todos nós somos pecadores mesmo, né? Então não tem problema. Quando chegar lá em cima, a graça de Deus há de nos assistir. É necessário uma proximidade com a revelação do próprio Deus a respeito dele mesmo, através da sua palavra. E esse é o caminho que é necessário para que nos tornemos pecadores que confessam as suas falhas. Senhor, onde eu errei, diz Davi, ao ver a revelação geral e a revelação especial. Primeira frase que Davi faz nesse salmo, e ele pede para que Deus
Mostre para ele e dê condições a ele para discernir as suas faltas. Há uma tendência em nós de vermos o que está errado fora de nós. Mas a palavra e a ceia não nos leva nessa direção. Elas nos levam a dirigirmos a nós mesmos e ver o que precisa de conserto em nossa pessoa. Segundo lugar, nós precisamos reconhecer a necessidade do perdão. Não basta você reconhecer que você é pecador, você precisa reconhecer que você precisa do perdão. E a única possibilidade disso é se você se voltar para o que Deus revelou, para que nós pudéssemos nesse estado estar como receptores do perdão de Deus. Ah, pastor, não vou participar da ceia porque eu estou em pecado. Que bom que você está aí reconhecendo que você é pecador, que joia. E agora, vamos para onde? Não vamos para lugar nenhum, vou embora porque eu não tenho condições de participar da ceia. Não, meu querido, essa é a hora certa, esse é o momento certo, é a hora de você reconhecer que você é um pecador. Então você vai se voltar para Deus e falar: errei. Sim, errei e confesso arrependido as minhas faltas, e receba o perdão. É necessário a nós reconhecermos a necessidade do carimbo perdoador de Deus sobre as nossas vidas, e vai embora plenamente certo que aquilo que você confessou está perdoado. Não permita que o mal coloque em você novamente as interrogações para discernir novamente aquilo que você já confessou. Eles estão longe de você, tirados do seu coração, tirados da sua vida pelo poder purificador do sangue de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, precisamos reconhecer que há um domínio da soberba. Verso de número 13. Também da soberba, guarda o teu servo, para que ela não me domine. Meus queridos, tudo começou quando o orgulho chegou ao coração de um anjo. Quando o orgulho chegou ao coração de um anjo, ele se tornou um demônio, ele se tornou Satanás. E se há um segredo aqui, é você cuidar do seu coração. Não permita que a vaidade, o orgulho e a soberba tome conta da sua vida. Não crie altares para você. Não crie glória para você. E o segredo de Davi aqui está em reconhecer que ele é servo, ele não é senhor. Não dê oportunidade para que o mal se aloje dentro das suas tomadas de decisão. Não dê vazão ao agir do mal, assim como Satanás o deu desde antes da eternidade, criando um universo pessoal de glória para ele mesmo. Este não é o caminho. Não permita que a glória de Deus seja roubada por você. Nós temos a necessidade de uma purificação, e essa purificação começa no tirar de uma vaidade, de uma glória que se torna vã pelo meu próprio desejo de culto a mim mesmo. E esse é o inferno da nossa vida aqui na terra, quando a glória é para mim. E quando a glória é para mim, eu já estou trilhando o caminho de Satanás.
A revelação natural vai nos mostrar isso, porque Deus tem todo o poder. A revelação especial vai nos mostrar isso, porque só Deus tem a graça necessária para me buscar desse inferno, onde eu desejo tudo para mim. Reconhecer que eu sou pecador, reconhecer a necessidade do perdão e reconhecer que há um domínio da soberba. Precisamos olhar para a criação e olhar para a palavra e pedir que Deus intervenha, que Deus absolva-me de todos os pecados, até daqueles que eu guardo tão bem guardado, que eu nem sei aonde eles estão. Termino, queridos, diz a palavra, que uma confissão pessoal gera palavras e pensamentos que agradam a Deus, estando na sua presença. É preciso confessar pessoalmente que somos pecadores, que precisamos de perdão e que Deus nos livre de toda vanglória que o inferno tenta colocar sobre a vida da igreja. Senhor, rocha minha e redentor meu, termina Davi. Senhor, rocha minha, porque a revelação natural de toda a criação me leva em direção à pedra angular, Cristo Jesus. Senhor, redentor meu, porque Ele nos leva até a sua morte, ao seu sacrifício, ao sangue derramado, à ressurreição, à condição de que todos nós somos pecadores e que há perdão para nós. Em Cristo Jesus, todos nós chegamos nesta manhã para reconhecer que precisamos do sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra.